Fala pessoal, tudo bem? Vou aproveitar hoje que o dia está bonito aqui, está um dia de sol, para a gente fazer aí um tour pelo Viveiro Novo, mostrar para vocês um pouquinho de como ficou a estrutura e também das aves. Então a gente está ainda terminando, então como vocês podem ver ainda tem uma parte aqui que é onde vão ficar os aquáticos que a gente não conseguiu finalizar, mas eu vou mostrar o que já está pronto, que é a parte dos pavões e dos fazões aí para vocês. Então, vamos embora. Bom, então aqui tem uma parte externa que a gente está arrumando, a gente está gramando ainda. A ideia é que fique um espaço para a gente botar umas redes, aqui para o pessoal observar as aves. A gente está fazendo ainda também as portas de entrada. A gente está colocando algumas portas para proteger um pouco mais de outros animais e também da entrada de animais silvestres e evitar eventuais fugas. Então aqui essa parte é a parte que a gente ainda está mudando. A gente tem algumas galinhas caipiras, alguns galinhos aqui, uns garnizés que a gente está tirando, e aqui vão ficar os aquáticos. Então aqui a gente tem a porta de entrada, a gente fez todo ele tá fechado com tela de 1 polegada, muita gente pergunta, então a gente usa aqui tela de 1 polegada e a malha 22. Então é uma tela bem resistente, não é muito mole e evita, né, a entrada de aves silvestres. Aqui dá para ter mais ou menos uma ideia, né? É menor que 1 polegar, então funciona bem. Então vamos entrar agora aqui para a gente mostrar um pouquinho do viveiro. Então, bom, a gente entra aqui na segunda porta, vai entrar no corredor principal. Esse corredor principal, ele é um corredor que a gente deixou com 1,20 m, mais ou menos, porque ele é um corredor para a gente poder passar com carrinho, né, para trazer aí o que a gente precisa para alimentar as aves. Aqui do lado esquerdo estão todas as baias de fazões. Aqui logo na entrada vocês já veem aqui os fazões prata. Vou entrar nos viveiros para mostrar para vocês. E do lado de cá ficaram os pavões, tá? Então a gente tem as portas específicas das baias. Aqui a gente usa esse trinco, que ele é bem prático, feito com vergalhão. Então a gente só amassa ele, coloca aqui o encaixe, prega na madeira e ele funciona super bem. A gente coloca sempre um trinco por dentro e um por fora, para facilitar na hora de entrar e facilitar o manejo. Então, bom, a primeira baia que a gente tem aqui, vou mostrar primeiro o lado dos pavões para vocês, é a nossa baia com os pavões azuis. Essa baia é uma baia bem grande, ela tem 6,5 metros de comprimento. A altura dela aqui dá mais ou menos 5 metros na parte mais alta e ela tem 5 metros de largura. Então é uma baia bastante grande. Aqui a gente tem 3 machos de pavão azul e 7 fêmeas. A gente fez essas casinhas para eles dormirem, mas eles têm dormido mais em cima da casinha, nos puleiros aéreos que a gente colocou, do que nas casinhas por enquanto. Alguns já começaram a dormir. Ontem, por exemplo, choveu um pouco, eles já foram para lá. A gente colocou comida lá dentro, então também eles têm comida e tem se ambientado aí aos pouquinhos com espaço. Todas as baias maiores têm um laguinho. A gente colocou um laguinho pequenininho em todas elas, e a gente tem criado mini aquáticos, né? Lá tem, por exemplo, o casalzinho de Carolina branco. A gente tem criado mini aquático dentro dessas baias. A gente colocou toda a instalação de água, que inclui os bebedouros, né? A gente aqui utiliza os bebedouros automáticos. Eles funcionam bem aqui para as aves. E também as torneiras, para que a gente possa utilizar na limpeza e higienização aqui do laguinho. Nas baias maiores a gente também plantou goiabeiras, são goiabeiras maiores, elas dão bem aqui na região. A gente está esperando para ver se elas vão pegar, normal, elas estão secando porque o viveiro é novo. Essas folhas todas devem cair e ela deve rebrotar. Vamos ficar na expectativa para ver se vai dar certo. Bom, saindo aqui da primeira baia de pavão, a gente vai para outra baia, que é a baia onde está os brancos, né? Então a gente tem... Aqui a gente aproveitou, né, a estrutura, fez a casinha integrada uma na outra. Aqui a gente tem uma baia onde está 2 fêmeas brancas, 2 fêmeas arlequim e um macho branco, que é o que está ali em cima
do telhado, né? Então aqui tá um macho branco. Eles todos fizeram muda recentemente, então as caudas ainda estão crescendo. A gente colocou as duas fêmeas arlequim aqui nessa baia para ver se a gente consegue tirar arlequinhos mais marcados. Essa fêmea tem uma marcação já bem bonita. A outra tem bem poucas penas manchadas nas costas. A gente quer ver se a gente consegue tirar aves arlequim aqui com ela. Também tem a goiabeira que a gente mostrou. E ali o casalzinho de Carolina branco. Eles têm vivido em harmonia. Às vezes dá uma encrenquinha aí mínima entre os carolinas e os pavões, mas no geral eles têm vivido bem. Falta a gente colocar ainda as casinhas dos carolinas, mas estão indo bem. Aqui o macho está bem bonito, já começa a botar a cauda. Todas as casinhas, elas têm os puleiros, né, que a gente colocou aqui para eles dormirem. A gente colocou uma telha transparente para aumentar a iluminação dentro das casinhas. Aqui está o comedouro e a água fica lá fora, né? Essas casinhas, no caso dos pavões, tem mais ou menos 1,5 por 1,5. Um pouquinho mais, acho que 1,80 por 1,80. Bom, agora vamos ver aqui a baia do lado. Aqui nessa baia a gente tem um terno de pavão ombros negros. Vou mostrar aqui para vocês. Quem não conhece aí os ombros negros, basicamente eles são muito parecidos com os azuis. A diferença é que as asas, né, são escuras, enquanto a dos azuis são carijó. A dos ombros negros, elas são totalmente escuras. E as fêmeas são completamente diferentes, né? As fêmeas são brancas, tem essas penas escuras. E são aves bem bonitas também, bem diferenciadas. Aqui também tem um casalzinho de Carolina, um casalzinho de Carolina Grey, né? Carolina selvagem. E olha só como a asa do pavão fica linda, né? Com o sol. É realmente uma ave muito bonita. Ela tem uma cor bem mais intensa, né, do que o pavão azul normal. Pega um pouquinho mais aqui dela no sol. Também mesma estrutura, tem uma casinha com ração, alimentação, toda na parte de dentro. Os puleiros altos também, que é onde as fêmeas principalmente têm dormido. Vamos ver como é que vai ser na temporada. Estou um pouco receoso aí sobre postura, se elas vão cismar de botar nesses puleiros altos, mas vamos ter que descobrir. E aí a gente tem aqui a última baia dos pavões, e é uma baia que está bem misturada. Na verdade aqui um macho azul comum. Então, se vocês verem aqui o que a gente estava falando da diferença dele para o ombros negros, deixa eu entrar aqui na baia para mostrar para vocês que vai ficar melhor. Então, se a gente vê aqui, né, ele é muito parecido com o último que a gente viu. A diferença é que ele tem as asas, uma parte carijó ali, né, barrada, diferente do ombros negros que tem a asa totalmente azul. A gente tem duas fêmeas aqui de Spalding, são essas duas que estão aqui na frente. E uma fêmea de pavão azul comum ali atrás. A gente comprou, na verdade, essas duas fêmeas, porque a gente estava já vendo um macho verde para comprar. Infelizmente a compra não deu certo, então a gente ficou com elas e colocou com um azul por enquanto. Mas ainda estamos na expectativa aí de conseguir um macho verde para a gente poder apurá-las mais um pouco. Também tem a goiabeira, está um pouco mais seca, mas mesma estrutura. Essa parte aqui a gente ainda está finalizando. Aqui basicamente vão ficar... Era onde estava o nosso galinheiro das caipiras, então ainda está aberto, a gente não colocou tela. Mas a gente está finalizando, deve acabar aí, mas essa semana vamos fazer uma estrutura de fazões igual a essa estrutura que está aqui do lado, e as caipiras ficaram lá fora. Vamos para os fazões então. Bom, essa primeira baia está vazia. A gente deve trazer para cá o terno de swim hole. A gente não trouxe ainda porque, como está tendo obra, elas são aves muito espantadas. A gente decidiu deixá-las lá embaixo por enquanto.
Mesma estrutura de fechadura que a gente usa do outro lado. E vamos para as primeiras aves aqui, que é um terno de fazão versicolor. Também todas elas têm bebedouro automático. A casinha. São aves um pouco mais espantadas, então tem que ir com bastante calma. Estão aí. Aqui esses já têm usado melhor as casinhas, têm dormido mais aqui dentro. Também tem uma estrutura com os polheiros. O versicolor é, na verdade, uma mutação de cor, né? Do fazão coleiro comum que a gente conhece. Na verdade, eles são todos da mesma família, tem raças um pouco diferentes. Mas são aves aí também bastante bonitas, né? Bem diferentes. Aqui do lado a gente tem fazão também coleira. O macho acabou de sair, dá pra ver o rabo bem ali na pontinha. Vou trocar e vou lá mostrar pra vocês. Toda a estrutura, a partir de dentro das baias, a gente fez com tela de 2 polegadas, tá? Porque como as aves, a partir de cima, né, tá toda com a tela fininha de 1 polegada, as aves, principalmente silvestres, né, que é o nosso objetivo principal com a ave, com a tela fina, não entram. Então aqui dentro, para essas divisórias entre as aves, não tem problema que seja uma tela um pouco mais grossa, né? Toda essa estrutura do corredor também que a gente fez aqui, ela também é telada, então não tem forma dessas aves entrarem aqui e passarem de uma baia para outra. Aqui do lado a gente tem o fazão nevada, uma cor também bem diferente, bem bonita. Tem que entrar aqui, segurar a câmera para vocês, fechar as baias, né? Fechar os trincos. Mas ela é uma cor também, uma variação, uma mutação. Ela tem esse tom assim, camurça, né? Um camurça com branco. Aqui dentro está a fêmea. Mais tímida. Sempre no cantinho dela ali. A gente aqui está usando esse comedouro, tem funcionado bem para os fazões. A gente, na primeira granja que a gente fez esses comedouros com um joelho. E não deu certo. E a gente teve que mudar para uma curva. Que Deixa eu ver se ela vai sair voando aqui. Mas se vocês verem ali, ele é uma curva. E aí sim a ração desloca bem, funciona bem. Tem dado bastante certo aí, pelo menos nesses primeiros dias. É um comedouro relativamente barato, principalmente que a gente tinha bastante cano aqui. De uma obra antiga que a gente acabou não fazendo, então acabou saindo mais em conta. Vou tentar passar sem eles se debaterem, mas eles são bem assustados pra gente ir lá ver o macaco. Aqui, vamos ver aqui a outra baia. Nessa baia a gente tem 2 fêmeas de fazão coleira comum. Então aqui. E o coleira marrom ali, ou canela, né? Também que é uma ave bem bonita. Aqui do lado a gente está fazendo um experimento. Eu tinha um casal de Nepal, perdi a fêmea. Estou colocando uma fêmea de prata com um macho de Nepal e a gente vai ver o que vai dar desse cruzamento. O macho de Nepal está lá escondido na casinha deles. Eu vou mostrar para vocês o outro casal que vai ficar mais fácil. Então, como a gente mostrou, né, sempre 2 trincas. Fica mais fácil da gente fechar. Eu lembro que o primeiro viveiro que a gente fez aqui no criatório, eu comprei trinquinho mesmo, pra gente colocar nas portas. Um gasto totalmente desnecessário, caro e muito menos eficiente do que esse aqui. Então, esse realmente vale a pena, funciona super bem. Aqui a gente tem um casal jovem de Lady, de fazão Lady.
Vocês podem ver que o macho está começando a mostrar as cores das penas, mas ainda muito inicial. Então esse aqui é o macho, a fêmea ali atrás. Fazões bem jovens, provavelmente não vão fazer postura esse ano. Se fizerem, provavelmente não vai estar fértil, porque o macho ainda é muito novinho. Aqui do lado, muito parecido, é um casal de fazão dourado. Aqui está a fêmea e o macho deve estar do lado de fora da baia. Olha, tá ali, ó. É uma ave muito bonita, né? Esse já é um macho de 2 anos, mais ou menos. Tá na segunda muda, então já tá bem colorido. E a fêmea também já é uma fêmea adulta. Ela, inclusive, fez postura no ano passado. Mas como o macho era muito novo, a gente não tirou, né? Todos os ovos estavam em fezes. Ela fez 2 posturas, inclusive, torcendo para que esse ano seja igual. Aqui atrás, então ali o que a gente comentou, o casal de misto aqui que a gente está testando. É um macho de Nepal e uma fêmea prata. A gente não tem a menor ideia do que vai dar. Eles podem acasalar. O nascimento dos filhotes gera híbridos, de certa forma, mas que são férteis, né? Porque eles são, basicamente, são daí da mesma espécie, né? A gente não sabe o que pode sair, procuro bastante coisa na internet, mas não achei nada. Como eu tô com 4 fêmeas de prata, e ele sozinho, decidi testar. Aqui do lado a gente tem os coleira branco, né, o Jumbo White. Vou mostrar pelo outro lado que vai ficar melhor. Outra coisa que a gente fez também foi para todos eles, como a gente tem esse espaço muito alto, a gente tem colocado poleiros mais altos. E as aves realmente têm utilizado. Elas, né, são aves, os fazões são muito mais próximos aí dos hábitos, né, dos pássaros do que das galinhas, então esses poleiros mais altos, essa estrutura realmente funciona bem. Outra coisa que o pessoal às vezes pergunta pra gente quando a gente mostra a estrutura é o que a gente usa para acabamento das casinhas, que seja mais fácil aí da gente trabalhar. Aqui estão os dourados, né? E lá os Jumbo White lá no fundo. A gente utiliza uma mistura de cal e cimento. Cal, cimento e água. Ela tem uma boa aderência, protege bem, ajuda a proteger aqui os espaços. O cal, na hora que a gente passa, ele ajuda também a desinfectar e é fácil de utilizar. Os primeiros viveiros também a gente usou tinta, mas suja muito, é caro para repor, então o cal acaba sendo muito melhor. Aqui a gente tem os coleira azul, lavanda azul, aves muito bonitas. No sol assim fica ainda mais bonito. Aqui a gente tem uma quina, um macho e 4 fêmeas. Todos com a mesma estrutura de comedouro que a gente mostrou. Aqui a gente tem a nossa baia de Nepal. Esses sim são aves bem assustadas. Eles são quase selvagens. A gente só sabe que eles estão saindo para comer porque no chão tem as marcas de patinha, eles têm água ali por baixo do bebedouro, então eles estão comendo. A couve que a gente jogou tem algumas beliscadas, então a gente sabe que eles estão se alimentando e bebendo água por isso. Mas eles estão praticamente o tempo inteiro aqui. E assim, igual vocês estão vendo aí. São aves muito, muito assustadas. Muito assustadas mesmo. Mas muito bonitos, né? Aqui vocês veem que já é um casal jovem, né?
O macho não está ainda na mesma coloração, né, na mesma formação do que o outro que vocês viram antes. E essa fêmea, ela tem até um machucadinho na cabeça, agora a cobertura voltou. Ela também não está na coloração da fêmea do segundo ano, que geralmente é quando entra em postura. E do lado de cá, vou lá mostrar para vocês, porque pela tela não fica legal. Aqui os Jumbo White, que a gente tinha falado. Também são bem bonitos. E aí a gente vai para o último viveiro, daqui de cima, que é um viveiro de... que é um viveiro onde a gente tem os pratas, que foi por onde a gente começou, e também os fazões venerados. Então aqui a gente tem a quadra de fazão prata, que é o nosso machinho, também é um macho novo, tá no segundo ano dele, na segunda muda. Vamos ver se ele vai dar conta de tantas fêmeas. Não tem nem a máscara ainda, né? O prato ele tem aquela máscara bem marcada no olho, ele ainda tem... Não tem nem essa máscara, tá começando a criar ali na frente, perto do bico, mas ainda muito novinho. E esses são um pouquinho mais mansos. São aves que já vieram para cá adultas, acho que eram criadas um pouco mais mansas. O viveiro também é maior, então ajuda. Aqui são um pouco das fêmeas. Todos os viveiros são de areia. A gente decidiu trabalhar com areia ao invés da pó de serra, porque como eles são abertos, né, não tem cobertura, pó de serra ficaria inviável. A areia tem funcionado bem, a gente está fazendo aqui umas caixas coletoras para poder... uma peneira, né, para a gente poder coletar as fezes e manter limpo. Mas vamos ver como é que vai funcionar com o tempo, limpeza dos telhados ali, eles acabam utilizando também, então o tempo irá dizer aí sobre manutenção. Acho que tem muita coisa ainda pra gente descobrir sobre manutenção. E aqui tem essa última baia também, que é uma baia grande, tem um laguinho, como vocês podem ver. E aqui estão os venerados. E tem um casalzinho também de Carolina Canela. Convivem bem, super bem, melhor que com os pavões. Os venerados, eles têm certeza absoluta que eles estão disfarçados ali, por isso que eles nem se mexem, eles ficam completamente parados. São aves lindas também. Também um pouco mais fechadas, a gente não vê muito eles lá fora. Sabe também que estão saindo pelas marcas, mas é difícil ver eles aqui. Lá no fundo a gente está vendo, né, que as marcas na areia, então ajudam também. Mas eles não ficam muito por aqui. Todos os laguinhos, esse aqui é um laguinho que a gente fez de tijolo, encheu de terra, cimento, a gente usa um pouco de sica, na massa mesmo, para diminuir um pouco a questão da infiltração. Mas são baratos, são rápidos de fazer e atendem super bem. E a gente faz eles bem rasinhos, como vocês podem ver. Eles devem ter mais ou menos 20 centímetros aí de profundidade, porque aí a gente consegue limpar todos os dias, fica mais fácil de manter limpo do que lagos muito profundos. Então é isso, pessoal. Esse aqui é um pouquinho do nosso viveiro, um pouco da nossa estrutura. Espero que vocês tenham gostado, tenham gostado do vídeo. A gente ainda tem bastante coisa para finalizar, deixar os fazões aqui, os pavões, né, e um pouquinho de sol. A gente tem bastante coisa para finalizar, mas é legal mostrar um pouco para vocês da estrutura, do tamanho, dos aprendizados. Acho que tem várias coisas legais se você estiver querendo fazer um viveiro aqui, como por exemplo os comedouros, os trincos. São coisas que a gente gasta muito menos dinheiro do que gastou já e funcionam muito melhor. Então se vocês tiverem qualquer dúvida sobre também dicas, coisas que vocês queiram saber, deixa aqui nos comentários. Se inscreve aqui no canal e a gente vai postar mais novidades aí para vocês. Valeu!